Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Crisópraso e o apóstolo Judas Tadeu, parte 2. Cada pedra tem suas características. Todos passam por situações semelhantes, mas não exatas, porque Deus não nos trata a todos da mesma forma, porque não temos o mesmo temperamento, nem somos as mesmas pessoas. É por isso que cada pedra tem sua característica especial. Tudo o que é precioso na pedra é o que representa Cristo formado, certo? Mas o Senhor Jesus foi distribuído entre vários ministérios, e o Senhor é distribuído entre seu povo. Um tem um dom, outro tem outro dom, outro tem um ministério, um opera de uma maneira, há diversidade embora haja o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus e Pai. Descrição do crisópraso, jade. Então, vamos examinar alguns detalhes aqui para compartilhar sobre esta pedra chamada crisópraso. O crisópraso, como visto, é uma pedra que pertence ao grupo da calcedônia. Essas pedras, como calcedônia, cornalina, ágata, cornalina, sardônica, ônix e crisópraso, são pedras relacionadas. Crisópraso é indiscutivelmente uma espécie de calcedonia verde preciosa. Dentre as pedras do grupo da calcedônia, a mais considerada preciosa é justamente o crisópraso, de cor verde maçã, que em hebraico se chama Yaalom. É por isso que alguns o traduziram como se fosse jade, porque jade é semelhante ao crisópraso. Às vezes Yaalom, que é a palavra em hebraico, é traduzido como jade. Há uma confusão nas traduções, eles o traduziram para diamante, mas o Novo Testamento nos dá a tradução exata, dá-nos a tradução de crisópraso, também verde como jade. O crisópraso, então, é uma pedra do grupo da calcedônia e possui a característica criptocristalina. Quando estudamos a calcedônia, referindo-nos a João, vimos o que era uma pedra criptocristalina. Por fora é coberto como por outras cores, como marrom, pois a beleza não se distingue quando se olha apenas a concha, mas sob a concha está a preciosidade da pedra, que é de uma bela cor verde maçã. Essa cor se deve ao níquel. Vamos ver um pouco o que isso representa. Entretanto, continuamos a ver as características desta pedra. Esta pedra é esculpida de uma maneira especial, mas antes de falarmos em esculpir, vamos ver onde esse tipo de pedra se encontra antes de ser esculpida, porque o entalhe vem depois da localização da pedra. Isso é encontrado principalmente em listras irregulares de serpentina. Existe um tipo de pedra não preciosa, digamos que seja um tipo comum de pedra, que eles chamam de serpentina, e entre as veias daquela pedra serpentina, e entre os minérios de níquel, é onde a pedra crisópraso está incrustada. Este é formado por diluições de água que trazem quartzo. Sabemos que o quartzo é uma das principais pedras da sílica, do silício. Então essa água entra onde há cavidades entre os minérios de níquel, e aí essas águas estão depositando aquele quartzo, e estão se filtrando por aqueles veios, e aí ela endurece, é decantada até formar a pedra chamada crisópraso, e tem a cor verde por causa do níquel, e por ser formado em veios ou minérios de níquel, é por isso que leva aquela cor de níquel. O ministério de Tadeu e o crisópraso. O crisópraso é uma pedra pouco comum. Não é fácil encontrar, é uma pedra limitada. E o curioso é que as principais nascentes dessa pedra estão nos Montes Urais, ali um pouco acima do Cáucaso, justamente onde o ministério foi cumprido e onde Tadeu morreu. Ele morreu no Cáucaso. Ele foi o primeiro evangelizador do país chamado Armênia no Cáucaso, o que hoje é o Azerbaijão, a Armênia, a Geórgia e o norte do Irã, ou seja, a Pérsia, que faz fronteira com o Mar Cáspio. Naquele lugar foi onde no final de sua vida passou anos evangelizando. Em seus últimos anos, ele foi acompanhado pelo apóstolo Bartolomeu, que tinha estado com Filipe em Hierápolis. Mataram Filipe e iam matá-lo também, e quando ele morreu um terremoto o atingiu.
Eles queriam libertá-los, mas Filipe já havia morrido, e Bartolomeu sobreviveu e foi para a Licaonia, e continuou evangelizando lá por cerca de 2 anos, e então, pouco a pouco, ele se aproximou de apoiar o trabalho de Tadeu na Armênia. Então Bartolomeu o acompanhou, Tadeu morreu e Bartolomeu o seguiu. Houve muitas perseguições no início da evangelização de Tadeu e Bartolomeu na Armênia, o martirológio das igrejas armênias, dos armênios, que foram fundadas por esses apóstolos, mostra uma série de mártires em seu tempo. No entanto, esses mártires serviram como semente. Então veio um outro servo de Deus um pouco mais tarde, que se chamava Gregório, o Iluminador, e com base na obra primeiro de Tadeu e depois de Bartolomeu, eles evangelizaram todo o país, de tal forma que foi o primeiro país cristão que, como um país, se converteu. O rei Tiridates, que era o rei da Armênia naquela época, e toda a nobreza aceitaram a Cristo. Até hoje há dificuldades entre a Armênia, que é cristã, e o Azerbaijão, que é muçulmano, e há dificuldades por causa disso. No entanto, o ministério de Tadeu não começou lá no Cáucaso, mas gradualmente se aproximou de Jerusalém. A razão pela qual mencionamos a morte de Tadeu na Armênia primeiro é para localizar o Cáucaso e os Montes Urais. Ali está a principal fonte da pedra crisópraso. Deus faz com que a origem da pedra coincida com a coroação do ministério do apóstolo Tadeu. Características do crisópraso. Vamos ver outros detalhes que a crisópraso possui. Então, levando em consideração que a crisópraso se desenvolve naquelas cavidades rochosas cheias de águas ricas em quartzo, em um meio que é difícil, é onde se forma a crisópraso. Isto significa que algumas pedras preciosas se tornam preciosas no ambiente difícil em que crescem. A mesma coisa acontece conosco quanto ao crisópraso, e esta não é a exceção. Você tem que passar por situações difíceis. Existem outros detalhes sobre a crisópraso. Quando você pega o crisópraso e a examina através do filtro, ela revela a mesma cor. Não acontece como com outras pedras preciosas, que quando você as olha com um filtro dá uma cor diferente da que se vê do lado de fora. Por exemplo, esmeralda é verde do lado de fora, e você olha para ela através do filtro e ela parece vermelha. Por outro lado, o crisópraso, embora seja uma pedra criptocristalina, tem o mesmo tipo de cor por dentro e por fora. Quando você o examina para ver se é outra pessoa, descobre que é o mesmo. Isto é muito interessante, porque há pessoas que mostram uma coisa e são outras, mas há pessoas que Deus as torna preciosas para que sejam honestas, para que tenham uma só face e o que tem por dentro também tem no lado de fora. Esta é a obra do Senhor na pessoa para torná-la unilateral. Não é que sejamos naturalmente assim, mas cabe ao Senhor nos tornar assim. Agora há uma correlação disto com o níquel, e essa é uma das coisas que são bastante interessantes no crisópraso. Estudando essa pedra, não há como não amá-la por várias coisas. Uma coisa é que o que lhe dá sua cor verde maçã é o níquel, e ao estudar níquel, que características o níquel tem de diferente de outros metais? Em primeiro lugar, o níquel está quase sempre associado ao ferro, e quando o aço deve ser feito, para o aço ser inoxidável, ele tem que ser ligado ao níquel. O níquel é o que o torna inoxidável. O níquel é o que dá capacidade anticorrupção. Isso é uma coisa preciosa. É uma liga de ferro. O ferro na Bíblia representa a autoridade, o ouro a natureza divina, a redenção de prata, o bronze com cobre representa o julgamento de Deus, a disciplina de Deus. Quem vencer e cumprir as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com vara de ferro. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do crisópraso, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.